Bom dia, ministra. Agora sim, olá, um excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e hoje com novidades que eu já conto. A primeira é que a partir de agora estaremos juntos às terças e quintas-feiras e não mais às quartas e quintas, como a gente estava acostumado. A outra novidade é que além de colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país, a partir de hoje a gente passa a ter no programa a participação de alguns portais. Então, bem-vindos todos, obrigada pela presença. Para quem já é de casa e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje nós e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, te faremos companhia nessa próxima hora no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista é fácil. Pela Rádio Gov estamos com sinal de rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, pensou em dinheiro no governo federal, tem que falar com ela. A ministra Simone Tebet é quem planeja e quem tem a chave do cofre da União. É quem estica daqui, puxa de lá e senta à mesa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a ministra da Gestão, Esther Dweck, e com parlamentares para dizer o que é possível ou não. Na semana passada, uma peça fundamental para o país, o texto do Orçamento da União de 2025, que diz quanto o governo terá para investimentos esse ano, finalmente foi aprovado pelo Congresso depois de alguns adiamentos. E, como sempre, na hora de conciliar os interesses, o governo perdeu dinheiro em alguns pontos, mas reforçou o caixa em outros. E o importante é que o orçamento é apenas um dos destaques da nossa conversa a partir de agora com a ministra. Muito obrigada, ministra, pela presença e bom dia para a senhora. Bom dia, Karine. Bom dia a todos no estúdio e a todas aqui no estúdio da EBC. E bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanham, não só pelo canal Gov, mas também pelo YouTube. Vamos embora falar de orçamento, ministra? Bora. Então vamos. O orçamento foi aprovado, então, na quinta-feira da semana passada. E aí, a gente vê notícias aí falando assim, mas o pé de meia não entrou. Mas o Bolsa Família perdeu dinheiro. Eu queria saber o seguinte, os programas sociais estão garantidos, ministra? Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro lembrar que o orçamento é uma peça que tem uma estimativa das receitas que vão entrar nos cofres do governo, fruto dos impostos pagos pela população brasileira, e uma estimativa de quanto nós vamos gastar. Como é que se faz na hora desse estica, né, para quem dá e para quem não dá? A gente estabelece prioridades. Nós temos o planejamento para isso. O que é essencial? A pergunta que a gente sempre faz, que Brasil nós queremos? Para quem nós queremos esse Brasil? E quem mais precisa de políticas públicas? Então, tem mais dinheiro na saúde, na educação, nos projetos sociais, nos projetos que alavancam a produtividade e o desenvolvimento do Brasil. Então, dentro dessa composição, ela é feita não só pelo Executivo, ela é feita também pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem também as suas prioridades, através dos diálogos nós vamos ajustando. Temos ao longo dos anos, dos meses, a oportunidade de mandar projetos onde a gente faz remanejamento do orçamento, ou seja, não vai faltar nenhum centavo para o Bolsa Família. O pé de meia, nós é que resolvemos não colocar todo ele no orçamento agora, porque nós temos uma decisão do Tribunal de Contas, então nós vamos colocar a primeira parte no meio do ano. A gente coloca o restante no orçamento, porque ainda mais esse programa, né, Karine, que foi um compromisso do presidente Lula quando eu o apoiei, que era um programa que foi fruto de uma campanha, na minha campanha do nosso chamado Poupança Jovem, e é um programa do nosso coração, né? Não vai ser uma professora, sou dentro do Ministério, que vai deixar faltar dinheiro para o nosso programa mais importante hoje da educação no Brasil.
Sem dúvida, ministra. Vamos começar, então, chamando as rádios? Vamos lá. Então, vamos embora. Vamos direto aqui para os estúdios da Rádio Nacional. E aí, a gente está em rede aí com a Nacional de Brasília, Amazônia, Alto Solimões. Está lá, Priscila Mazenotti já está prontinha para falar com a gente. Oi, Priscila. Um bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, ministra, bom dia para a senhora e também para quem acompanha a gente. Queria ainda falar de orçamento, ministra. A senhora falou aí das negociações com o Congresso, né? Teve esse atraso. Na tua avaliação, a peça que saiu do Congresso, o governo está satisfeito com esse orçamento que saiu? Aí a gente teve polêmica com relação às emendas parlamentares e agora esse texto que vai para a sanção. O governo está satisfeito com isso? E queria aproveitar para perguntar também expectativa de veto, né? Expectativa aí de algum veto também nesse orçamento, ministra? De trás para frente, Priscila, bom dia. Sim, sempre de trás para frente, sempre tem alguns vetos, mas nada assim de muito essencial. São vetos que ou por inconstitucionalidade ou por irregularidade, às vezes na hora de votar, cada parlamentar apresenta a sua sugestão, tem que fazer o encontro para ver se uma bate com a outra, né? Se o Tico dialoga com o Teco, mais ou menos assim. Então, nós que não teremos nenhum problema em relação a grandes vetos, nós não terminamos, nós estamos dentro do prazo, nós temos esses 15 dias corridos aí para resolver e estamos trabalhamos até no final de semana. O governo está satisfeito porque é um governo democrático que sabe que se faz orçamento em parceria com o Congresso Nacional. Nós apresentamos a proposta e depois vamos para dentro do Congresso falar para o parlamentar, olha, isso aqui não dá, isso aqui dá. Eu posso só falar por mim, e agora falo por mim mesma, como alguém que foi senadora, né? Acho que a gente tem um grande problema no futuro para o Brasil. A gente tem que repensar esse modelo em relação às emendas parlamentares. Eu sou a favor de emendas parlamentares, sempre fui, mas elas não podem ser de uma ordem tal que muitas vezes vai impedir no futuro que políticas públicas essenciais para o Brasil sejam feitas de forma organizada e planejada. Quem tem a visão do todo, né, é o Executivo Federal. Os parlamentares têm uma visão de país, sem dúvida nenhuma, percorrem o país, mas normalmente eles têm a visão muito específica do local por onde foram eleitos, dos estados que representam. Então, quando a gente tem, e isso a gente vai demonstrar com muita serenidade para o Congresso Nacional no momento oportuno, quando a gente tem um orçamento onde as despesas livres, ou portanto o orçamento que pode ser remanejado, ele fica quase que 50% na mão do Congresso Nacional em forma de emendas e os outros 50% para investimento público na mão do governo federal, a gente vê que a conta não fecha, né? A gente não consegue atender todas as necessidades dessa forma. Então, assim, acho que houve um avanço em relação às emendas parlamentares, hoje está tendo mais transparência, rastreabilidade. É importante que os portais dos órgãos de fiscalização e controle realmente deixem as emendas à disposição para que a população julgue se ela está sendo bem aplicada, mas o valor, o montante hoje, ele é muito pesado. Não há em lugar nenhum do mundo, de novo, não é ser contra as emendas parlamentares, mas esse montante realmente inviabiliza que muitas ações necessárias para a população não cheguem lá na ponta por falta de dinheiro, por falta de orçamento público. Ministra está chamando a atenção porque essa parte dos parlamentares para as emendas é um montante de 50 bilhões de reais, fora, me corrija se eu estiver errada, fora aí os 11 bi de emendas de 24 e 23 que tinham sido canceladas e foram ressuscitadas. Se me permitir um único número, só para colocar em números as pessoas entenderem. Nós temos mais ou menos, números redondos, eu vou falar referente ao ano passado, que esse ano a gente ainda não fechou a conta, 200 bi livre do... Primeiro, a gente paga aquilo que são despesas obrigatórias, previdência, servidor público, muitas políticas que são específicas, são consideradas despesas obrigatórias. O que sobra são mais ou menos 200 bi para investimentos no Brasil. Desses 200 bi, a gente ainda tem, pelo piso da educação da saúde, tirar uma parte que é obrigação. Então, ela baixa de 200 para mais ou menos 140, 150 bi, alguma coisa em torno disso, né? Então, veja, quando a gente olha que 60 bi desse valor é para emendas, é exatamente o valor que nós temos no PAC. O valor que nós temos para investimento público no Brasil. Então, o que sobra para investir no Brasil é 60 bi. É exatamente o que o Congresso tá levando em emendas esse ano. Então, acho que acho que é uma discussão que temos que fazer com toda honestidade, toda serenidade, sem polarização, sem politização, mas temos que fazer com muita responsabilidade para ver até que ponto essas emendas estão sendo distribuídas para chegar nos locais realmente onde mais precisam.
Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra Simone Tebet. Ministra, vamos para o seu estado, vamos a Mato Grosso do Sul, vamos lá para Campo Grande, porque a Rádio Massa está com a gente. Oi, Cris Reis, bom dia para você. Oi, bom dia a você, bom dia a todo mundo aí que está com a gente. Minha pergunta para a ministra é a seguinte, é sobre uma obra que ela acompanhou de perto, né? Que é a obra do contorno rodoviário de Três Lagoas. A obra está paralisada e a informação é de que faltam recursos federais. Minha pergunta é um fato? Qual a previsão de retomada e se essa paralisação vai comprometer a entrega? Obrigada, Cris. Um abraço aí a toda a minha querida população de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Não, as obras do PAC, o dinheiro já está no orçamento. Ou teve alguma questão em relação à chuva ou paralisação normal. O orçamento, apesar de ter sido atrasado e obviamente a gente está votando o orçamento agora só em março e só vai ser sancionado em abril, né? Esse orçamento, a gente mesmo sem orçamento, a gente pode gastar 1/12, né? Então, o caso de conversar com o DENIT, verificar aí na localidade o que está acontecendo. Nós temos 3 grandes obras do PAC. Eu aproveito para falar um pouquinho de Três Lagoas muito rapidamente. Eu tive o privilégio de ter sido prefeita da minha cidade natal por 2 vezes. Fui a primeira mulher prefeita. Aliás, aproveito a oportunidade também para esse mês de março, né? Dar um abraço especial às mulheres brasileiras, às mulheres guerreiras que ajudam ao lado dos homens a erguer esse querido país. E eu tive o privilégio de ser prefeita da minha cidade natal, levei as maiores fábricas do mundo de celulose e outras fábricas, e por isso a importância dessa obra. Hoje os caminhões passam pela cidade, é uma cidade que faz fronteira, faz divisa com o estado de São Paulo, então esse contorno rodoviário foi uma das minhas iniciativas como senadora da República. Então essa obra, agora eu como ministra não vou deixar de concluir essa obra. Claro que por questão de chuva ou algum outro problema técnico, muitas vezes você paralisa, mas o presidente Lula, inclusive, vai, se Deus quiser, estar na minha cidade mais uma vez, porque ele já foi quando da inauguração da fábrica de celulose, estará inaugurando o contorno rodoviário de Três Lagoas. Ministra de Campo Grande, nós vamos a São Paulo, vamos lá para Band News, porque o Ivan Brandão também está com a gente. Oi, Ivan, bem-vindo, ótimo dia para você, querido. Oi, Karine, bom dia para você, para a ministra, aos colegas. Ministra, a senhora falou aí na primeira resposta, né, que o Congresso tem as suas prioridades. A gente viu isso, né, no atraso aí para aprovarem o orçamento, justamente por causa de uma questão envolvendo as emendas. Me parece que as prioridades do Congresso vêm sempre à frente, né, porque por mais que o orçamento tenha aí um superávit, o governo não pode usá-lo, vai ter que fazer remanejamentos. A senhora mesmo disse recentemente que o atual arcabouço fiscal não vai permitir que o próximo presidente consiga governar, quer dizer, mais uma vez o governo vai precisar do Congresso para fazer essas alterações no arcabouço. Eu queria a sua visão, ministra, de alguém que esteve ali dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal. A gente sabe que as emendas são importantes para essas obras Brasil adentro, mas por que é tão difícil, e a gente não consegue entender, e falamos muito disso aqui na programação, convencer os parlamentares de que é necessário ter transparência nessas emendas? Queria muito ouvir, estou aqui no Bom Dia Ministra, mas queria ouvir o Bom Dia Senadora Simone Tebet, para entender o porquê do Congresso ser tão relutante em dar transparência para essas emendas. Obrigada, Ivan, pela pergunta e obrigada por falar que agora você quer ouvir a senadora, porque isso me dá mais liberdade. Como ministra, eu tenho que tomar todo um cuidado que, como senadora, eu não preciso ter. Isso aqui é apenas uma brincadeira, porque eu falo sempre o que acredito e assumo a responsabilidade por aquilo que falo, né? Essa é uma coisa que a política me deu, é a coragem de falar aquilo que acredito. Se eu não tiver essa possibilidade, né? Eu sempre falo que o meu discurso jamais vai ferir o meu ser. Quando ele ferir o meu ser, eu saio da política, porque é sinal que eu estou fazendo coisa errada. Ivan, como disse, eu acho que as emendas, ela é uma forma de se fazer democracia, de você dividir atribuições com parlamentares, mas ela tem um limite no conteúdo e na forma. Eu fui candidata à presidência do Senado, fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado, sabendo que ia perder, porque ali naquele momento, não mais hoje, tinha um orçamento secreto que estava ali, num valor considerável.
eu sabia que ia perder, porque ali era muito fácil, às vezes, até distribuir alguma emenda desse tipo. Mas eu precisava defender uma tese. Nas campanhas, e na campanha, a gente começou, inclusive, a falar disso, né? Nós temos aí a denúncia da cidade mais banguela do Brasil, uma cidade que, com uma nota fiscal, o valor destinado para serviços odontológicos, como é que fala? De tratamento dentário, né? Odontológico mesmo. Porque eu vou no oftalmo daqui a pouquinho, num retorno médico, eu estou com um oftalmologista na cabeça. Odontológico, ele daria para extrair 14 dentes de todas as bocas de todos os cidadãos daquela cidade naquele único serviço. Então, assim, isso eu sei que é coisa do passado, esse orçamento secreto não existe, mas a transparência que nós precisamos, né, é uma transparência que ainda nós não chegamos nesse nível de transparência que o Supremo Tribunal Federal entende necessário e que a população brasileira também assim o quer. Então, não é que hoje as emendas elas são escondidas, elas não são, elas têm transparência, mas elas precisam de uma forma, né, a ser apresentada para a sociedade, para que a sociedade possa realmente entender, não ficar ali nos meandros das dificuldades, né, do juridiquês, etc. Então, diante disso, acho que está caminhando bem esse diálogo, né, que está sendo feito do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional. Isso é dever do parlamentar, é dever do homem público, acima de tudo, saber que a soberania do povo, o poder emana do povo, nós só exercemos esse poder em nome do povo, e o povo tem que, acima de tudo, para que nós tenhamos uma democracia forte, tem o direito de saber onde é que está indo o meu imposto, onde é que está indo o imposto que eu pago, para que ele possa ter a seguinte pergunta muito clara, não só para o Congresso Nacional, mas para nós, né? Onde está o meu filho no orçamento brasileiro? Onde está a mulher no orçamento brasileiro? Onde está o trabalhador? Onde estão os povos originários? Onde está a igualdade racial? Onde está a questão da pauta da sustentabilidade? Onde está o posto de saúde que eu preciso? Os investimentos para a educação? Então, sobre esse aspecto, a transparência é absoluta. Acho que ainda é um resquício um pouquinho de um ou outro que possa ainda ter alguma coisa que ficou lá no passado e tem que ficar lá no passado, mas eu acredito muito nesse avanço daqui para frente. O próprio Tribunal de Contas falou que vai fazer um portal para mostrar ali a transparência, porque não é só questão de transparência, também é questão de rastreabilidade. Nós temos que acompanhar esse dinheiro que é do povo. Ele sai do orçamento lá onde eu dou lá a caneta e passa pelo Ministério da Fazenda, ele libera o financeiro, a partir daí isso chega no município ou no governo do estado, chegou ali no município, vai para que secretaria? Da secretaria vai para que serviço público ou para que obra? Aí vai lá na obra ou no serviço para ver se está sendo executado. É isso que significa rastreabilidade, é isso que significa transparência e é isso que o Brasil precisa. É uma forma, inclusive, e é a principal e mais importante forma de se combater qualquer tipo de possível corrupção que poderia ou que possa haver. Ministra, a gente vai agora para Salvador e, como eu disse na abertura do programa, a partir de hoje a gente começa a receber também colegas de alguns portais. Então já dou boas-vindas para Humberto Sampaio, que está lá no portal BNews em Salvador. Humberto, um ótimo dia para você, bem-vindo. Seu microfone está fechado. A gente vai tentar retomar o contato com o Humberto. Agora sim, agora estamos ouvindo. Bom dia para você. Falha nossa, desculpa. Bom dia, ministra. Bom dia a toda a audiência. Ministra, na última sexta-feira em Belo Horizonte, a senhora disse que uma das metas para o Brasil nos próximos 25 anos é dobrar o PIB per capita do brasileiro, né? E para isso vão ser necessários investimentos em áreas estratégicas, como infraestrutura, logística, pesquisa, né, educação. E como é que a gente pode garantir esses investimentos, ministra, se a cada ano o montante reservado para investimentos na lei orçamentária anual diminui percentualmente em relação ao ano anterior, ao orçamento geral do ano anterior, né? E aproveitando que a senhora já falou sobre esse tema, um pouco antes da aprovação do orçamento, eu entrevistei o senador Ângelo Coronel, que foi o relator geral do orçamento, e questionando a ele justamente essa disparidade entre o total de emendas parlamentares, no caso esse ano são 39 bilhões só de emendas impositivas, né, que representa quase 20% do total do que vai sobrar para investimentos no país, e ele disse que se o Brasil quisesse investir mais, que cortasse gastos, né? Então, como é que a senhora, primeiro, como é que a gente vai chegar a dobrar esse PIB per capita, né, e investindo como a gente precisa investir em áreas estratégicas, se a gente cada vez
tem percentualmente menos recursos no orçamento para investimentos do que tinha no ano anterior? E como é que a senhora vê a declaração do senador Ângelo Coronel em relação à necessidade de governo ter que cortar gastos para continuar investindo? Obrigada, Humberto. Assim, você fez uma pergunta extremamente importante para a gente lembrar, né, que o meu ministério é o Ministério do Orçamento, que tem que, às vezes, vender o jantar para pagar o almoço, né? Porque a gente pensa no presente. O orçamento é isso, né? O que eu vou ter para o café da manhã, para o almoço e para o jantar. É isso que é o orçamento. É a minha responsabilidade como ministra do Orçamento. Só que eu também sou ministra do Planejamento. E o Brasil não tem cultura de planejar. Por isso que nós ficamos patinando há 40 anos, nós não crescemos. O crescimento do Brasil médio é de 1,2% do PIB, porque durante os últimos 40 anos, podem fazer as contas, vocês vão chegar a isso. O que está de errado? Entre outras coisas, é um processo muito estrutural que não cabe aqui, caberia um programa inteiro só para tratar disso. Mas o importante é que o governo do presidente Lula me deu uma carta branca, no sentido, obviamente, ouvindo a sociedade brasileira, de construirmos pela primeira vez uma estratégia do Brasil que queremos para os próximos 25 anos. E não é para os próximos 25 anos, só em 2050 que nós vamos dobrar o PIB per capita, só em 2050 que nós vamos ter mais crianças, todas as nossas crianças em idade escolar, nas creches, nas escolas e daí por diante. É que Brasil que nós queremos já para 2026, para 2030, 35 e tudo mais. Dentre isso, nós estamos andando o Brasil nas capitais fazendo a seguinte pergunta: que Brasil queremos nos próximos 25 anos a partir do ano que vem e como fazer para chegar lá? Então, a meta que nós temos que nos impor é dobrar o PIB per capita para nos igualarmos aos países, né, vamos dizer assim, desenvolvidos. Porque a gente fala muito de PIB, ela fala assim, as pessoas não comem PIB, mas quando eu aumento o PIB da Karine, que é o quanto ela ganha, né? Qual é a renda dela, o meu, enfim, das pessoas que estão aqui ou que estão nos ouvindo, aí sim nós temos um país em que diminuímos a desigualdade social, alavancamos as pessoas, colocamos as pessoas da pobreza para a classe média, da classe média ascendendo e daí por diante. Então, de que forma você me pergunta? Uma delas eu te dou na ponta da língua nesse Dia da Mulher, não dá para... A pergunta é muito extensa, não dá para responder muito. Só temos condições de dobrar o PIB per capita se nós colocarmos pelo menos por baixo, algo em torno de quase 60% das mulheres no mercado de trabalho. Isso é fato. Ou seja, nós vamos ter todos os homens empregados, nós temos que chegar nesse nível e empregar no mínimo 60% de mulheres, por exemplo. Então, assim, é possível dobrar o PIB per capita, é ousado até 2050, não é uma tarefa fácil nos próximos 25 anos, mas se a gente quiser acabar com a miséria, diminuir a pobreza, garantir dignidade de comida na mesa, as pessoas poderem comprar o que querem no supermercado, pelo menos terem essa dignidade, ainda que não possam comprar um carro novo, não possam fazer uma viagem, 2, 3 viagens por ano, apenas uma, a gente tem que realmente mirar essa meta. Em relação à sua segunda pergunta, só para não monopolizar, que eu sei que tem muitas aqui para vir, em relação a cortar gastos tributários, bom, a gente tem que cortar gastos tributários, é verdade, né? Mas toda vez que a gente leva essa pauta para o Congresso Nacional, nós temos lobbies no Congresso Nacional que não só gastos nossos, como os gastos tributários. E essa pauta é rechaçada. Vale lembrar que o ajuste fiscal que nós levamos para o Congresso Nacional, ele diminuiu. Ele não aumentou, ele não ficou mais apertado, ele ficou mais frouxo. E isso dá problema para a gente controlar as contas públicas, né? Isso dificulta sobrar dinheiro para investimentos. Então, a gente vamos muito devagar com a dor, vamos distribuir essa responsabilidade. A responsabilidade é do Executivo, mas é também do Congresso Nacional. E eu falo como senadora que fui com toda a autoridade de quem teve a oportunidade, também como mulher, ter sido a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam os principais projetos, e eu vi a dificuldade. Quando a gente falava que o Brasil renuncia a 560 bi por ano de impostos, e não é dos pobres. A gente renuncia a 560 bi por ano, a maioria do setor produtivo, e muita coisa a gente tem que renunciar mesmo, porque é a forma do setor produtivo se tornar competitivo com o mundo. Mas quando a gente pensava em discutir algum ponto para ter uma média ali dos 560 baixar para 500, ou seja, ter 60 bi nos cofres públicos, é um parto. E não é um parto de 9 meses, é um parto de mais de 20 anos, porque a gente não consegue evoluir. Então, eu compartilho a responsabilidade e convido os parlamentares a colocar na mesa essa discussão do gasto tributário, e sou a primeira a estar lá com os meus colegas senadores debatendo esse assunto, que não tem jeito, é a saída para termos os recursos necessários para investir no Brasil.
Ministra, já daqui a pouquinho eu vou chamar Porto Alegre, mas eu não posso deixar de aproveitar aí essa sua resposta para lhe perguntar a respeito do combate à sonegação de impostos, que tira dos cofres públicos 500 bilhões de reais por ano. É isso, ministra? É isso aí. E aí eu queria saber o que pode ser feito, ou o que está sendo feito nesse sentido de combater essa sonegação. É muito boa linkar a pergunta do Humberto, Karine, linkar, porque a gente faz uma conta muito simples. É fácil porque os números vou arredondar. Nós temos 500, são 560, vamos colocar 500, né? Vamos dar isso de barato, né? 500 bi de renúncia, né? De gastos tributários a gente chama de renúncia, né? Tem coisas que não dá para mexer mesmo. Você tem o super simples que estimula, né, o pequeno a poder produzir, ele gera, né, o microempreendedor, o pequeno, micro, médio investidor, empreendedor é aquele que mais gera emprego. Enfim, nós temos algumas que não tem como mexer, outras daria para fazer um pente fino, né? Mas vamos lá, nós temos 500 bi de dinheiro que não entra nos cofres públicos, mais 500 bi de sonegação, né? E mais ou menos 5 trilhões, mas tem moeda podre aí, vamos colocar 1 trilhão, vamos baixar isso para 1 trilhão de contencioso administrativo, discussões jurídicas, de teses que assim, o governo acha que tem que receber, a pessoa fala, mas eu não tenho obrigação de pagar, né? Dentro desse processo está parado. Então, quando a gente olha, é muito dinheiro que pode ser usado para políticas públicas, para atender vocês que estão nos ouvindo, do BPC, da aposentadoria, que hoje cresce muito o gasto com a aposentadoria, as obras, para chegar a creche lá na ponta, o hospital, não faltar remédio, zerar as filas de exames, cirurgias e consultas no SUS. Então, tudo isso precisa de dinheiro. Esse dinheiro, nós temos um dever de casa com o Congresso Nacional que nós temos que fazer. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser enfrentada. O governo tenta, alguns no Congresso Nacional tentam e a gente não consegue. Mas vai chegar um momento, e por isso eu disse do arcabouço fiscal, porque também acho que alguém comentou aqui, do arcabouço fiscal, que em 27 nós vamos ter que sentar na mesa para ou nós enfrentamos essas questões e colocamos dinheiro para dentro dos cofres públicos para fazer políticas necessárias, ou nós vamos ter que rediscutir os parâmetros do arcabouço, porque em 2027 está chegando aí uma conta que não está hoje no orçamento, que é a conta do precatório. Nós pagamos precatório fora do orçamento por decisão judicial, mas hoje, a partir de 2027, a gente vai ter que colocar algo em torno de 50 bi para dentro do orçamento. Como a conta tem que ser assim, A menos B tem que dar igual a zero, não podemos gastar mais do que arrecadamos, a nossa meta hoje é alcançar a meta zero, é chegar no final do ano sem dever. Se nós colocarmos 50 bi para dentro do orçamento, tem que tirar alguma coisa. Vai tirar o quê, Karine? Como que a gente tira 50 bi? Não é simples. Então, só tira se nós fizermos dever de casa, por exemplo, nessa questão das renúncias fiscais, do contencioso ou mesmo da sonegação. A Receita Federal tem trabalhado muito e, atenção, a inteligência artificial está chegando aí, né? Ou seja, está vindo aí, tem sistemas hoje cada vez ficando mais modernos e isso vai fazer com que a gente possa hoje pegar sonegadores que muitas vezes nós não conseguíamos dentro da estrutura que nós tínhamos, né? Porque também, se é uma coisa que eles sabem ser, eles sabem ser criativos, né? Então, mas assim, eu estou muito otimista no trabalho que a Receita Federal está fazendo, com toda a justiça tributária, como deve ser feita, para que nós possamos introduzir nos cofres públicos os recursos necessários para servir bem ao povo brasileiro. Ministra, agora sim, vamos a Porto Alegre, vamos lá para a Rádio Gaúcha, porque o Gabriel Jacossen já está com a gente. Oi, Gabriel, bom dia para você. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra. Vamos lá, 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre política monetária, ministra. Semana passada, o Copom aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual e já indicou a possibilidade, ou a previsão, inclusive, de seguir esse ciclo de aumento para a próxima reunião. A senhora concorda com esse caminho que toma a política monetária com Galípolo, ou chegou a hora de frear essa série de alta de juros oficiais
e como isso dialoga com a política de incentivo ao consumo do governo federal. A gente vê nesse momento, por exemplo, incentivo ao crédito que está sendo feito, como isso dialoga com a política monetária. E a segunda pergunta, ministra, a gente tem hoje um marco importante no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros integrantes do último governo. Começa hoje o julgamento, ainda na parte da admissibilidade do processo no STF. O que a senhora imagina de impacto desse julgamento do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para a estabilidade política e econômica do país? Obrigado, ministra. Eu que agradeço, Gabriel. Também vou de trás para frente, que essa segunda pergunta é bem mais objetiva e rápida. Eu sou advogada, então, assim, decisão judicial transitada em julgado não se discute, né? Se cumpre e depois, obviamente, você pode tentar, em última instância, tentar mais algum recurso, né? Eu nasci num berço defendendo a democracia como base de tudo. Sem democracia eu não estaria aqui falando o que eu estou falando, nem você tendo o direito de fazer essas perguntas sem sair daqui e, de repente, ser algemado, preso e muitas vezes não saber o que fizeram. A gente precisa dizer isso porque tem uma geração de jovens que não viveu esse período e acha que democracia é um conceito muito distante da nossa vida e sem muita importância. Não é a base de tudo. Então, assim, se houve tentativa de golpe de Estado, aqueles que realmente estiveram envolvidos têm que ser punidos. A meu ver, Bolsonaro é carta fora do baralho. É carta fora do baralho não só porque acredito que vá sofrer as penalidades da lei, mas carta fora do baralho porque também a sociedade hoje está cansada dessa polarização, mas especialmente, né, percebeu, né, o que ele fez no verão passado. E aqui fala alguém que estava na CPI da Covid e viu quantas vidas podiam ser salvas e não foram pelo atraso injustificado da compra de vacina, faltando, portanto, vacina no braço do povo brasileiro. Vamos aguardar, portanto, os acontecimentos. A gente só espera, obviamente, que haja justiça e eu confio muito nas decisões do Supremo Tribunal Federal, em que pese as críticas que possamos fazer por algum outro excesso. Em relação a questão da política monetária, né, eu não posso achar nada como ministra, né? No particular, eu posso achar. A gente sabe que a taxa Selic é uma das maiores hoje do mundo, né? Pelo menos os juros reais, quando a gente tira os juros da taxa Selic com a inflação dos juros reais, mas a gente não pode esquecer que tem um fator, eu estava comentando isso aqui antes na reunião, da conversa com a Karine, tem um fator que veio para tumultuar um pouco e nós estamos nesse momento conflitoso, que foi o fator da eleição do presidente Trump. A gente tem que aguardar ainda o que está vindo da política externa. O mundo nunca teve tão conflitado também, tantas tensões. Nós temos mais de 40 conflitos armados no Brasil e no mundo, e diga-se passagem, nenhum tem na frente a cara de uma mulher. Então, diante disso tudo, o mundo está inflacionado, o mundo está tensionado. Nós temos que saber como que vão ser as relações comerciais dentro dessa nova ordem mundial que o governo americano está querendo impor do nacionalismo. E isso tem impacto também nos juros do Brasil. Eu diria que algo em torno de 30 dias, talvez nós tenhamos, pela parte da política externa, uma acomodação, um entendimento mais claro de qual é a nova ordem econômica que está sendo colocada por esse que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que são os Estados Unidos. Olhando para dentro, há sim o fator das contas públicas, é um fator que preocupa o Banco Central e por isso isso não é segredo, está lá no comunicado, e em breve vai estar na ata, nem lembro, nem vi agora se a ata já saiu, mas linkando com a sua pergunta em relação ao consumo, eu não vejo essas medidas que o presidente e a equipe econômica têm apresentado nesse momento, como algo que vai impactar a inflação, e explico por quê, né? A questão do consignado para o trabalhador da iniciativa privada não é só uma questão de justiça, né? É uma questão de poder, diante de fatos que nós temos, de dados que nós temos, de que a população brasileira está altamente endividada e altamente endividada com juros muito mais altos do que quem pega o consignado por ser aposentado ou servidor público, que ele possa trocar uma dívida com juros altíssimos por
por uma dívida mais barata. Então, ele vai liquidar essa dívida mais rápido, vai sobrar um pouquinho mais no orçamento dele. Claro que você fala, o pouco que sobra, ele vai para o supermercado, mas é o mínimo que o Estado brasileiro tem que suportar e arcar. Nós temos que arcar com isso. Segundo ponto, só para encerrar, em questão também de estímulo ao consumo, que é a questão do imposto de renda dos R$5.000, ninguém votou enganado. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Eu mesmo, quando fui candidata, prometi, no primeiro momento, isentar imposto de renda em R$3.000. Na minha campanha. Então, assim, ele está apenas colocando em prática, porque é assim que tem que ser. A gente reclama que os candidatos, prefeitos, prometem e depois não cumprem. Aí, quando a gente vota no candidato e ele foi eleito pelo voto popular, né, a gente não pode reclamar que vai agora colocar em ordem aquilo que prometeu. Né? E queria fazer ano passado, não deu, e vai fazer só no último ano, porque esse ano também ficaria muito pesado para o orçamento público. Então, eu não vejo essas medidas do consignado e do imposto de renda, que inclusive é só para o ano que vem, lembrando que é abril do ano que vem, essa isenção, tem algum impacto para efeito de estimativa do Banco Central em relação aos juros. O que eu posso, para terminar, porque esse assunto é importante, é talvez o que está na ordem do dia, né? Lá no bar, tomando uma cerveja ou no campo de futebol, todo mundo discutindo, em que momento esses juros podem começar a cair, né? Dependendo, de novo, da política externa, essa nós não controlamos, mas dependendo dela, nós estamos assim, com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas. Eu tenho a impressão que já no segundo semestre deste ano, a gente já pode começar a ter uma queda, ainda que mínima, dos juros no Brasil, nas próximas, não na próxima, mas nas outras decisões do Copom. Este é o Bom Dia Ministra, que hoje conversa com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Vou aproveitar essa pergunta aí do colega da Gaúcha, o Gabriel, sobre inflação, sobre juros, né? Ele estava falando de juros, e vou falar mais um pouco sobre inflação, ministra. Porque é isso que a senhora estava falando. Na mesa de bar, todo mundo fala, poxa, o mercado está caro. Vou no mercado, gasto lá todo o meu dinheiro, tudo que eu ganho vai quase tudo no mercado. E a gente viu que o governo tomou várias medidas, zerou impostos da cesta básica, reduziu tarifas de importação. E aí eu queria saber quando é que o brasileiro, na sua avaliação, vai ter a sensação de estar pagando menos no mercado, e quero saber como os estados podem colaborar nisso, como o pacto federativo, que a gente chama, que é os estados ali entrando junto com o governo, tomando medidas também. Como é que isso pode ajudar, ministra? Bom, de novo de trás para frente, porque em relação aos estados é bem simples, né? Assim, alguns estados não têm isenção de imposto do ICMS na cesta básica. Tudo bem que não possam muitas vezes fazer pelo ano inteiro, porque isso impacta as contas deles, mas nada impede de darem essa isenção, apertar o cinto, que é o que a gente faz aqui com os gastos públicos. A gente faz ajuste, corta supérfluos, combate erros, combate fraudes para conter do lado que não precisa, para sobrar do lado, ou para ter do lado que precisa. Então, quem sabe um ICMS, uma suspensão do imposto na cesta básica daqueles produtos que já não estão isentos definitivamente, temporariamente, até que as coisas positivas acontecem, que é a sua primeira pergunta, né? O mercado está caro, é verdade, mas lembrando num comparativo ao governo passado, há 4 anos atrás, nós tivemos uma inflação de 2 dígitos. Hoje a inflação é de 5,4, 5,5, é muito alta. Nós não podemos aceitar, nós temos que mirar o centro da meta de inflação. Não vamos conseguir mirar 3, quer dizer, alcançar 3, mas temos que mirar 3, porque essa inflação tem que baixar de 5 e tem que baixar de forma urgente. Não é simples, mas nós precisamos colocar isso como dever de casa, e fazemos isso na equipe econômica, porque inflação é o imposto mais perverso para os mais pobres. Mas dito isso, quer dizer, tendo esse parâmetro, nós tivemos já uma inflação de 10% ao ano, não muito tempo atrás, e os alimentos subiram
acima do que nós estamos comparando agora. O problema é que, neste momento, nós tivemos uma tempestade perfeita, ou no caso, imperfeita. Porque os produtos que mais subiram, que mais fazem falta, são aqueles produtos que são mais caros para o coração ou para o paladar do povo brasileiro, que é o ovo, que é o café, né? Misturado à cesta básica de um modo geral. Nós não produzimos o suficiente de trigo, nós não produzimos o suficiente de arroz, nós temos que importar arroz, embora o arroz aí não é o vilão do processo. Então, diante disso, nós tivemos mudanças climáticas no mundo. A questão do café dificilmente vai subir tão rápido, porque teve quebra da safra no segundo maior produtor de café. O primeiro é o Brasil, tivemos problema climático. E no Vietnã, um pé de café leva 4, 5 anos para produzir. Então, vamos esperar a mudança climática para a questão da safra do ano que vem, para termos um alívio no café. Mas muitos produtos, eles são mais rápidos de serem produzidos. O agronegócio brasileiro esse ano, ele vem muito forte. Aliás, ele é que vai dar sustentabilidade para o nosso PIB. Eu ouso dizer que nós provavelmente não vamos chegar a um crescimento de 3%, mas vamos crescer acima das projeções que nós mesmos estamos fazendo, porque vem uma safra muito forte. Então, vem uma safra que vai ajudar no crescimento do país, portanto, na geração de emprego e renda, e vai ajudar no barateamento dos alimentos. Por fim, Karine, é importante dizer, o governo tomou as medidas certas na medida certa. Não tinham outras alternativas na mesa que não fossem medidas heterodoxas e muito perigosas, que seguraria o preço agora e depois de 6 meses a 1 ano o preço explodiria. Então, o presidente foi muito equilibrado ao falar, vamos fazer tudo no limite do possível para que daqui 60 dias os preços comecem a cair no supermercado. E uma medida que é pouco falada, mas esse assunto é importante, é a medida do MAPA, do Ministério da Agricultura, do Fávaro, que estabeleceu o seguinte, hoje você fala assim, poxa, mas o ovo no interior de Minas Gerais está barato. Tá caro, mas eu falo, mas como que em Brasília tá caro? Porque às vezes você tem grandes granjas ou algumas produções regionais que abastecem ali. E ele não pode comercializar no Brasil inteiro porque ele não tem o selo nacional. Ele tem o selo local e não tem o selo da vigilância nacional. Então, nós abrimos por um ano para dizer o seguinte, o mel, o ovo, esses produtos podem ser comercializados em toda a região. Ou seja, no Brasil todo, o que significa que, com base nisso também, alguns produtos vão também chegar em outras regiões mais baratos. Então, é um mix de medidas, como algumas você já citou, eu não vou aqui citar novamente, como a questão de tirar o imposto de importação de alguns produtos, que vão dar um alívio daqui a uns 60 dias, 45 a 60 dias, no bolso do povo brasileiro. É isso, e com isso a gente vai para o Portal Dia, no Rio de Janeiro, pela primeira vez com a gente aqui. Muito bem-vindo, viu, Saulo Júnior? Bom dia para você. Seu microfone está fechado. O pessoal dos portais está entrando agora pela primeira vez, então o pessoal ainda não está lembrando de ligar o microfone, mas vamos lá. Bom dia, ministra. Bom dia a todos os colegas aí, também aos ouvintes. Quando a gente fala de política e também, principalmente, política econômica, né, há muito uma rejeição de parte da população e até um medo de comentar a respeito desse tema, né, que é um tema com diversas nuances. E a ministra entrou em 2023 no atual governo e desde então foi traçado um planejamento, né, para o crescimento econômico em curto, médio e longo prazo, né, principalmente no médio e longo prazo, que a gente sabe que os processos são assim. E eu queria entender, agora a gente está em março de 2025, eu queria entender se o momento que o país está agora, né, o momento econômico que o Brasil vive agora, é o que era esperado quando a ministra, por exemplo, assumiu o cargo. Se não, aqui é atribuído isso, há algum atraso, como fazer para recuperar esse tempo, não tem mais como recuperar. Eu queria entender isso, no ponto que a gente está a partir do momento que foi iniciado esse novo projeto nessa gestão do governo. Nossa, Saulo, a sua pergunta é tão importante. Eu estava comentando assim aqui também no estúdio, né? A gente precisa fortalecer a boa política. E a boa política se fortalece quando a gente mostra para a população brasileira o que está dando certo, não só aquilo que está dando errado. No sentido assim, dando errado quando digo, quando no mundo conflitado e nessa questão de enfrentamento às mudanças climáticas, nos pegou a todos, né, de calça mais curta em relação à quantidade de produtos que ficaram
ficaram mais caros da cesta básica. É preciso olhar o outro lado da moeda, né? Um povo, ele vive de esperança, mas ele vive de notícias boas. Senão, qual é a razão da gente querer levantar todo dia, né? Nessa corre-corre do dia, pegar transporte público e ir trabalhar? A gente precisa mostrar o Brasil real. E o Brasil real é o Brasil que está dando certo. O Brasil está dando certo. Fala alguém aqui que não é do PT, que é da Frente Ampla, que é uma pessoa de centro. Eu dialogo com a esquerda, eu dialogo com a direita, eu tenho a capacidade de fazer as críticas construtivas para os dois lados. Eu falo aqui como professora, eu falo aqui como quem faz política há muitos anos, provavelmente não, eu comecei a fazer política, o Saulo, pela fotografia que eu vi aqui, pela imagem, acho que não era nem nascido. Então eu já vi momentos muito mais críticos, uma inflação que bateu mais de 90% ao ano. Não estou desmerecendo a inflação, que está altíssima, e nós não podemos conviver com uma inflação de 5,5% no Brasil. Não é isso. Eu estou apenas justificando que, assim, nós temos, dentro desse planejamento que você comentou, nós sabemos onde queremos chegar, como chegar, e estamos fazendo o dever de casa. Nós vivemos momentos onde nós tínhamos 1/3 da população brasileira na mais absoluta miséria, não é pobreza. Nós acabamos de sair Estamos saindo do mapa da fome, nós nunca tivemos tantas pessoas empregadas, e fazendo um parênteses, nós nunca tivemos tantos jovens no mercado de trabalho, nunca tivemos tantas mulheres no mercado de trabalho. A massa salarial, embora o alimento esteja caro, né, lá atrás, no governo passado, ele estava caro e o salário mínimo só subia com a inflação. Agora o salário mínimo sobe com a inflação mais um percentual, ou seja, está tendo ganho de massa salarial. Há muito tempo o Brasil não crescia 2 anos consecutivos acima de 3%. Isso significa mais renda, isso significa movimentar o comércio, a indústria. Acabamos de aprovar uma reforma tributária que sozinha, a partir de 27, estamos falando de crescimento de PIB, ela pode fazer o Brasil crescer todo ano quase 1%. Sozinha, só pelo que ele significa para a indústria brasileira. Se a gente ficar falando aqui, balança comercial, nunca exportamos tanto, estamos vindo com uma safra agora forte. Todos os números que nós olharmos, né? Todos os números, inclusive na área da educação, na área de saúde, a gente tem gargalos, a gente tem um problema sério de segurança pública no Brasil. Temos que ter uma política mesmo de enfrentamento a essa questão. O roubo de celulares, o furto é alguma coisa que está hoje entrando não tem uma família que não tenha sofrido esse tipo. A gente tem problemas, mas eu acho que eu não esperava, de resumo, e estou falando de novo, alguém que não é do Partido dos Trabalhadores, alguém que não é de esquerda, mas que tem um respeito muito grande pelo presidente Lula e acredita no projeto que nós estamos traçando. Eu falo com toda a tranquilidade e isenção, eu não esperava números tão positivos em tão pouco tempo. Eu não me lembro, nos 25 anos que faço vida pública de mandato eletivo, fora o tempo que eu acompanho lutando por democracia e depois ao lado do meu pai, quando também ele foi político lá atrás, já falecido há muito tempo, eu não me lembro de um momento onde todos os números da macroeconomia caminhavam também. A gente tem, sim, para encerrar, um dever de casa. E aí fala aqui alguém que é mais liberal na economia. Nós precisamos fazer ajustes fiscais mais robustos no futuro, sem tirar direito de ninguém. Quando fala em ajuste fiscal, vai tirar direito do trabalhador, não precisa tirar um direito, porque tem tanta gordura para fazer. Agora, lembrando, isso nós dependemos de parceria do Congresso Nacional, porque quando apresentamos as medidas, o Congresso tem que estar com vontade de votar. Nós estamos perto de um processo eleitoral, aí fica mais difícil. Acho que a janela, acho que a janela para as grandes mudanças estruturais no ajuste, elas acabarão ficando para pós-eleição de 26. O conteúdo dessa entrevista e outras que a ministra Simone Tebet nos deu aqui, você consegue acessar pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br, e você também pode recuperar essa entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministra, vamos a Belém do Pará, vamos lá para a Rádio Holland, porque o Alex Prestes também está com a gente. Oi, Alex, bom dia para você. Bom dia. Seu áudio está falhando, a gente vai tentar ver se consegue te ouvir. Vamos lá. Bom dia novamente, bom dia, ministra, bom dia a Karina. Olha, bom dia aos colegas também. Ministra, diante da necessidade de alcançar o superávit primário, como o governo pretende equilibrar a contenção de despesas com a manutenção ou também a ampliação de investimentos públicos essenciais para o crescimento econômico?
Muito boa pergunta, Alex, porque não há crescimento no Brasil sem investimento público. Aliás, sem investimento público e privado. Na parte do investimento privado, nós temos que garantir cada vez mais segurança jurídica, previsibilidade. A reforma tributária, vocês vão ver a partir de 2027 o salto que vai dar, garantindo que as indústrias possam investir mais. E a nossa estratégia Brasil de longo prazo também vem para garantir essa previsibilidade, as pessoas saberem exatamente quais são os indicadores e as nossas metas para 2026, para 2030, 2035 e daí por diante. Hoje o compromisso desse ano é fechar com meta zero. Eu aprendi com meu saudoso avô, né? Ninguém pode gastar o que não tem, né? E mesmo que gasta, a gente tem que gastar bem. Eu sou de origem árabe libanesa, então já viu, né? Aí me deram a chave do cofre da mão para segurar o dinheiro, para que a gente possa exatamente gastar naquilo que é importante. Então eu vou só citar, e não dá para detalhar, só vou citar 3 ou 4 medidas. Continuar combatendo fraudes, porque com a pandemia, muitos vinham com autodeclaração, e às vezes a autodeclaração hoje não se sustenta mais, até de programas sociais. Você pega o BPC, tem um monte de gente na fila que tem direito e não consegue receber, e muita gente recebendo o BPC que não tem direito. Então, a gente tem que tirar de quem não tem direito para dar para quem tem direito. Então, continuando nos nossos programas de combater fraudes, erros, né? Entrar na qualidade dos gastos públicos, acabar com sombreamento, tudo isso nós já estamos fazendo. Isso para alcançar meta zero é suficiente, tanto que nós estamos mirando a meta zero esse ano. Mas, a partir do ano que vem, nós temos uma meta de superávit, como você bem lembrou. Dentro disso, nós precisamos colocar outros elementos na mesa, estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos na verticalidade dos gastos tributários. Lembra daqueles 560 bi de renúncia fiscal? Já que você não vai acabar com o programa, não vou acabar com o Super Simples, mas eu preciso saber se a pessoa que está lá com o Super Simples, que ela tem um faturamento médio de X, e é por isso que ela está no Super Simples e paga menos impostos, se ela não abriu 5, 6 empresas, portanto, com o mesmo CPF, para fugir do imposto maior. Então, tudo isso é feito, já está sendo feito, a Receita Federal tem trabalhado para que a gente tenha receita nos cofres para servir a população naquelas demandas mais essenciais. O Brasil é muito rico. Fala alguém que conhece o Brasil, andei o Brasil, todas as capitais, cidades do Brasil, mais de uma vez. O Brasil é muito rico. Portanto, é inadmissível e intolerável que ainda tenha um país, seja um povo tão pobre. Ministra, vou aproveitar que a gente está em Belém do Pará, falando lá com a Rádio Holland. E aí eu quero falar um pouquinho da COP30, né? COP30 está aí mais ou menos 8 meses aí para a COP30. E aí a senhora que vem de um estado que é potente no meio ambiente e no agro também, queria saber como é que fica, né, essa continuidade de crescimento no agro. A senhora disse que é esperada aí uma super safra. Como é que a gente concilia isso com o meio ambiente? Estamos conseguindo fazer isso? Em que pé estamos aí nesse equilíbrio entre o agro e o respeito ao meio ambiente? Primeira COP30 vai ser uma grande oportunidade, né, do Brasil mostrar para as maiores autoridades do mundo o que é a floresta amazônica. Eu acho que esse é o grande legado da COP30, mais do que qualquer outra coisa. E a partir daí, nos ajudarem a preservar a floresta. Nós temos avançado muito nessa pauta, especialmente na diminuição do desmatamento ilegal na Amazônia, no Pantanal. Eu venho do estado onde tem o Pantanal, que é o bioma mais frágil do Brasil. Ele é menorzinho, então as pessoas às vezes se esquecem dele, onde mais de 50% das suas águas perderam-se definitivamente. Nos últimos 35 anos, nós perdemos metade das áreas alagáveis do Pantanal e não voltarão. Então, não é discurso agora, isso é realidade. Isso tem que ser colocado na mesa. Os rios secaram. Secaram. Né, não voltam mais, quer dizer, a gente tem áreas alagadas, mas uma área muito mais restrita. Então, nós estamos falando de perdas aí de vidas, da fauna, da flora irreversíveis. Este é o cenário que nós temos e nós temos que enfrentar. Mas nós temos um povo ainda miserável, ainda que necessita que o país cresça. É possível compatibilizar? Sem dúvida nenhuma. O agronegócio, o verdadeiro agronegócio, ele é sustentável, porque se ele não for sustentável, se ele não cuidar dos mananciais da sua terra, dos rios que ali percorrem, ele não produz. Ele não tem dinheiro para irrigar. Imagine irrigação no quintal da casa da gente. Já é caro, imagine você irrigar todas as milhares de hectares para produzir. Então, se o agro não cuidar das reservas florestais, da área de reserva e dos próprios rios e da questão ambiental,
não há como produzir. Então, é possível você alimentar o Brasil, alimentar o mundo, e o Brasil é hoje o celeiro do mundo. Nós alimentamos, o planeta Terra tem que quase 8 bilhões, nós alimentamos 1 bi de pessoas no mundo, praticamente. Então, o Brasil tem condições de continuar alimentando o Brasil, alimentando o mundo, vendendo, portanto, isso traz dólar, isso organiza as finanças brasileiras sem precisar derrubar nenhuma árvore. É possível isso com produtividade. Aqui eu não poderia encerrar, Karina, sem fazer a minha devida homenagem a esta empresa que é uma referência mundial, que é a Embrapa. A Embrapa, ela precisa ser mais valorizada por todos nós e reconhecida, porque, por exemplo, agora ela está permitindo que trigo seja plantado no Cerrado brasileiro. No meu estado, vamos plantar agora, recentemente eu vi uma matéria ontem, 40 mil hectares de trigo. A gente lembra, trigo vai no pãozinho, vai na nossa massa do macarrão, vai em tudo na nossa vida, ou pelo menos na minha, que não vivo sem carboidrato. Mas, enfim, então, essa pergunta me permite fazer essa homenagem à Embrapa, que é reconhecida no mundo e reconhecida por todas nós. Com certeza, ministra. Dá tempo ainda para a gente voltar para a Rádio Nacional? Priscila Mazianotti, que só fez uma pergunta, a maioria dos colegas fizeram 2. A Priscila fez uma. Vamos lá, Priscila. Oi, Karine. Então, ministra, eu queria saber o seguinte da senhora. Ano que vem tem eleição, vai ser um ano mais curto em termos ali de votação, de discussão do Congresso Nacional. Então, para esse ano agora de 2025, passado aí esse atraso, essa articulação toda para votar o orçamento, qual vai ser a prioridade, hein? Os olhos do governo no Congresso Nacional vão estar voltados para que área, que projeto, qual prioridade? Priscila, a gente tem muitas medidas microeconômicas, a gente fala muito sempre do macro, né? E às vezes esquece que algumas medidas microeconômicas, o próprio consignado, né, que é muito específico, elas têm tanto resultado positivo para a economia e para a vida das pessoas, quanto as grandes medidas macroeconômicas, como combater a questão dos juros altos, da inflação e tudo mais, né? Então, a gente tem esse pacote de medidas microeconômicas. Eu colocaria de novo as 2. Eu colocaria a questão do imposto de renda, da isenção de 5 mil, havendo compensação. É muito importante dizer que se nós abrirmos mão e vamos abrir mão de receita, é preciso compensar para dar 0 a 0. Se a gente não compensar, não tem dinheiro para fazer políticas públicas. Isso é importante colocar na mesa. Isso está acontecendo e tem o compromisso do Congresso Nacional de achar alternativas. Também é um governo, é um Congresso que ele tem um viés um pouco fiscalista, então nisso me dá conforto. E também a questão do consignado. Tem algumas medidas provisórias em andamento, o diálogo da equipe econômica com os presidentes da Câmara e do Senado não poderiam ser melhores do que são. E a gente tem contato direto com os líderes para isso. Então, eu focaria mesmo nessas medidas microeconômicas, até porque as macros, como, por exemplo, a reforma tributária e outras, já foram aprovadas, e aqui vai o meu agradecimento ao Congresso Nacional por isso. Olha, se a Cris Reis, da Rádio Massa, em Campo Grande, e a ministra forem bem rápidas, dá para a Cris entrar de novo. Vamos lá, Cris? Seu áudio está fechado. Ai. Áudio fechado. Oi, voltou. Vamos lá. Ministra, só para complementar a pergunta anterior, há possibilidade de rescisão do contrato, ainda falando sobre o contorno rodoviário de Três Lagoas? Não, eu depois até vou ver com você, Cris, fora dos microfones, porque da insistência da pergunta deve ter alguma informação que você possa ter. Como eu fico em Brasília, às vezes eu fico longe. Só haveria possibilidade de rescisão se tivesse alguma das partes, no caso da empresa, não estivesse honrando ou estivesse fazendo um serviço que não está adequado dentro do contrato. O contrato está dentro do cronograma. Às vezes o orçamento brasileiro, como não foi votado, você suspende temporariamente, 20 dias, 15 dias, porque o orçamento só votou agora. Mas, de novo, eu vou tentar entender a razão da insistência, porque deve ter alguma informação aí que você saiba. Eu peço desculpas de não saber, porque, enfim, estou aqui em Brasília tentando cuidar de Mato Grosso do Sul com muito carinho, mas com obrigação de servir a todo o Brasil. Fico te devendo aí a informação sobre o desempenho, inclusive porque recentemente eu ainda estava conversando com o vice-presidente da gente fazer uma visita a essa obra, né? Todas as obras do PAC de Mato Grosso do Sul. Já fui na ponte, que é mais de 500 milhões de reais, é a ponte das rotas
rotas bioceânicas que vai integrar o Brasil aos países sul-americanos. Temos 200 milhões de sul-americanos à nossa disposição para consumir os nossos produtos e eles têm 200 milhões de brasileiros para consumir os produtos brasileiros, mas a gente faltava obras do PAC de infraestrutura que estão sendo executadas para a gente se aproximar à América do Sul e se desenvolver enquanto continente. E visitei, e agora a próxima ida, o objetivo é visitar esse contorno rodoviário, inclusive. Ministra, a gente já está na retíssima final. Vou fazer uma última pergunta rapidinho e a gente depois já vai para considerações finais. Mas eu queria saber um pouco das rotas de integração sul-americanas, né? A gente precisa fortalecer esse comércio, né? Os ministros todos falam em diminuir dependência de determinados países em certos produtos. E aí eu queria saber como é que está essa rota de integração aqui sul-americana e queria pedir uma resposta objetiva. Essa vai ser, talvez, assim, eu estou falando que é por mim, né? Eu não posso falar por mim mesmo, mas enfim, provavelmente a maior entrega do governo do presidente Lula. A rota de integração sul-americana, ela está com obras no PAC, são mais de 170, mas as essenciais são um pouco mais de 30. Nós vamos conseguir inaugurar uma perna de cada rota, de cada uma das 5 rotas até o final de 2026, integrando o Brasil com a América do Sul, portanto, tendo esses consumidores à nossa disposição, comprando os nossos produtos, o que vai fazer o Brasil crescer, e eles comprando de nós, turismo, gastronomia, integração sul-americana, somos um só povo, mas é mais do que isso. Isso vai dar acesso do Brasil a todos os portos do Pacífico. São 5 no Chile, 2 no Peru, 1 na Colômbia, assim vai. E por que isso? Porque a menor distância do Brasil para a gente vender produtos para a Ásia, que é o maior consumidor do Brasil, China, Vietnã, Singapura, etc., não é pelo Atlântico, não é pelo Porto Santos, que vai continuar operando e precisa, é pelo Pacífico. Um único exemplo, ela diminui em 10 mil quilômetros, tem noção que é 10 mil quilômetros marítimo? Estamos falando de diminuir em 3 semanas a distância dos nossos produtos produzidos no Brasil até o mercado asiático, como a China e vice-versa. Então, são novas alternativas de rotas para tornar os nossos produtos mais competitivos, porque nós não podemos nos iludir, né? A África está avançando na fronteira agrícola, a Europa está se mobilizando, todos os países se mobilizam para vender para o maior mercado consumidor, que é a China, a Índia, são os países mais populosos do mundo, inclusive nos aproximando da Rússia, enfim, né? Dos fertilizantes da Ucrânia, da Rússia e tudo mais. Então, é isso que significa as rotas de integração. Progresso, desenvolvimento, diminuição da desigualdade social. Eu acredito, assim, que vocês vão ouvir muito falar dessas rotas nos próximos anos, porque mesmo depois de inaugurar essas pernas, nós temos ainda muitas outras frentes, fora a parte de logística, que gera emprego na construção civil, construção de pontes, de portos, aeroportos, rodovias, pontes e também ferrovias em parceria com investimento internacional, porque o Brasil sozinho não tem capacidade financeira de fazer ferrovias. Ministra Simone, prazer sempre receber a senhora aqui. Queria deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais. Para nós é muito bom encerrar esse mês das mulheres num Bom Dia Ministra com a senhora aqui. Então, assim, a senhora pode ficar à vontade para se despedir da gente. Bom, então eu vou me despedir primeiro me direcionando às mulheres, né? Não só parabenizando por este mês, mas dizendo que faço política porque acredito mesmo que lugar de mulher é onde a mulher quiser, que o Brasil só vai ser realmente justo, o Brasil dos nossos sonhos, quando nós tivermos homens e mulheres lado a lado, trabalhando, produzindo a favor do país, e estimulando as nossas jovens, né, a terem coragem e a não desistirem no primeiro obstáculo. Eu sou um exemplo vivo de que as vezes que eu mais ganhei foi quando eu perdi, né? Quando eu perdi para a presidência do Senado, sendo a primeira mulher, quando eu perdi para a presidência da República, eu tive algumas perdas na minha vida, mas o fato de ter tido coragem de defender aquilo que acreditava, de estar do lado certo da história, me fez, né, chegar onde eu cheguei. Então, que isso sirva também, modestamente, de uma forma muito humilde aqui, né, um exemplo e um estímulo a vocês, mulheres aí, que passam sempre por dificuldades. E para todo o Brasil, né, dizer do meu eterno otimismo. Eu conheço o Brasil, eu conheço as potencialidades do Brasil. Então, acreditem, o Brasil tem tudo para dar certo, já está dando certo, apesar da inflação, apesar do problema com insegurança, apesar de muitos gargalos que nós temos, é só fazer uma comparação como nós estávamos há alguns anos atrás e como nós estamos hoje. E o Brasil não só tem tudo para dar certo, como vai dar certo. O governo do presidente Lula, até final
final de 2026 vai entregar um Brasil muito diferente, mas acima de tudo, né, com muito mais igual e muito mais feliz do que quando entrou. Obrigada, ministra. Até uma próxima. Sempre bom recebê-la aqui. Quero agradecer também os colegas das rádios e dos portais que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Esta semana, em função da agenda do presidente da República na Ásia, não teremos outro Bom Dia Ministro. Mas na semana que vem, a gente se vê na terça e na quinta-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Tchau.